Olá, eu sou o professor Gilmar e na aula de hoje nós vamos tratar do romantismo, essa grande escola literária, que refletirá suas características em movimentos posteriores. O romantismo ele nasce no momento marcado por revoluções, por independências. Tudo isso nós vamos abordar e eu vou mostrar para vocês de que maneira tudo isso acontece e reflete na poesia e na prosa romântica. Mas eu vou começar a aula de uma maneira diferente. Eu vou começar a aula analisando com vocês um quadro, A Jangada de Medusa, do Géricault. Esse quadro ele foi inspirado num episódio real que ocorreu perto de Senegal, o naufrágio de um navio chamado La Méduse, e o capitão do navio ele resolve, então, colocar as pessoas que têm maior poder aquisitivo, que pertenciam a classes sociais privilegiadas, em botes salva-vidas, e ele coloca 150 pessoas numa única jangada. É claro, que aí a jangada se solta do bote do navio, essas pessoas elas vão ficar à deriva no mar por alguns dias, e depois eles serão salvos por outro navio, também francês, que é o navio Arcos. O quadro, considerado um dos primeiros quadros da escola romântica, ele traz inúmeros elementos do romantismo, várias características que a gente vai ver, vai encontrar nos poemas, a gente vai conseguir visualizar nesse quadro. Vamos enxergar mais de perto esse quadro. Aqui nós temos, quando observamos, duas pirâmides. Aqui nós vamos chamar de Pirâmide da Esperança e aqui nós vamos chamar Pirâmide do Destino. Perceba que as pessoas, todas elas, praticamente olham para o navio que eles conseguem avistar bem ao longe. Então existe a esperança de ser salvo. Quando a gente olha para isso, o destino toca para o outro lado. O homem romântico, a primeira coisa que você tem que memorizar, o homem romântico é um ser desequilibrado. Aprofundaremos esse assunto daqui a pouquinho. Um outro aspecto bem relevante da escola romântica é, ao considerarmos o corpo, os corpos das personagens, eles ainda estão saudáveis, são corpos belos, bonitos. Isso é o que nós chamamos de idealização. O movimento romântico ele idealiza a personagem, ele idealiza a natureza, ele idealiza o enredo. Quando a gente percebe isso aqui, a maioria das personagens envolvidas na cena, eles olham para onde o navio aparece, exceto esse senhor que aqui está desiludido, cansado, ele segura o filho morto. Desse naufrágio sobreviveram apenas 15 pessoas. Então, quando a gente olha essa cena, o que nós podemos tirar é o seguinte: o homem romântico ele se projeta no futuro e se inspira no passado. O movimento romântico, diferente do movimento literário anterior, que é o arcadismo ele tinha inspiração neoclássica, o movimento romântico ele se inspira no medievalismo, não só nas novelas de cavalaria, mas também na religiosidade medieval. Então, quando a gente olha para o quadro e percebe esse senhor olhando para o passado e os outros olhando para o futuro, é isso que marca o poeta romântico. O poeta romântico ele não se adapta ao presente. O poeta romântico ele se inspira no mito de Ahasverus, nós abordaremos esse assunto, mas o mito de Ahasverus coloca o ser romântico como um ser marcado pelo desequilíbrio emocional e pelo desajuste social. Então, diante dessa cena, a gente vai conseguir visualizar em poemas uma característica do romantismo que é o escapismo, que é a fuga da realidade. Existem diferentes maneiras de escapismo, nós vamos abordar isso com calma daqui a pouquinho. Então o quadro traz a idealização romântica, traz o jogo de esperança, a inadaptação social, e eu gostaria de chamar sua atenção num detalhe nessa pirâmide da esperança. Quando nós aproximamos, nós temos o negro na parte de cima dessa pirâmide. Então, nós temos aqui uma postura engajada do artista, no caso, o Géricault,
diante de uma cena. Esse engajamento social do movimento romântico, ele é mais comum naquilo que a gente chama de terceiro momento, que é a chamada fase libertária, já que o romantismo ele é dividido em fases, né? Nós temos a primeira fase, que é a fase nacionalista, a segunda fase, que é a fase ultrarromântica, e a terceira fase, que é a fase condoreira aqui no país, ugoana na Europa. Ainda dentro dessa linha de raciocínio, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse famoso quadro, A Liberdade Guiando o Povo. A gente consegue visualizar a Catedral de Notre-Dame no final. Esse quadro ele é inspirado na Insurreição de Paris em 1830. Aqui nós temos o artista, né, Géricault. E quando a gente aproxima a tela, você consegue perceber que aqui também nós temos uma pirâmide. Tá vendo? Detalhe pro pano, né, com as cores da bandeira francesa. Então aqui nós temos essa pirâmide. Bom, o que isso tem a ver com o quadro anterior? Perceba que aqui a esperança está indo no sentido contrário ao nosso. E aqui eu chamo a sua atenção para esse jovem morto, né, de meias. Porque aqui a disposição dos corpos nesse quadro, ele também nos remete ao quadro anterior. Olha um jovem morto de meia. Qual é a ideia? Delacroix era um discípulo de Géricault. Os dois eram muito próximos, eram muito amigos. E ele queria que o público percebesse essa relação intertextual entre os dois quadros. Então, quando a gente olha a esperança indo em sentido contrário a nós, e ela volta em forma do quê? Em forma de liberdade. E isso, claro, é reflexo do contexto histórico em que se desenvolve a escola romântica. O mais importante deles é a Revolução Francesa, né, com os ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade, que marca, né, a chegada da burguesia ao poder. Bom, aqui é importante dizer que é comum você ler que o movimento romântico é um movimento da, para e pela burguesia. Da burguesia é burguês que escreve, para a burguesia é burguês que lê, e pela burguesia, porque ela defende e difunde os ideais burgueses. O que está sendo citado aqui em relação à Revolução Industrial é muito importante, porque a Revolução Industrial ela vai dar um up econômico muito significativo na classe burguesa. E embora aqui no fragmento nós tenhamos a citação, né, do surgimento de uma nova classe social, que é o proletariado, como eu disse há pouco para vocês, o proletariado ele vai ser abordado um pouco mais à frente, né, na terceira fase, e claro, depois na escola realista e naturalista, já na segunda metade do século XIX. A Revolução Gloriosa ela também é muito importante nessa concepção, né, de liberdade da palavra. Considere que nós estamos saindo do absolutismo no século XVIII, onde a gente tem o arcadismo, nós temos o despotismo esclarecido. Então, dentro dessa concepção existia, inclusive no Brasil a gente vê muito isso, um cerceamento da liberdade, né? Uma predominância da literatura encomiástica aqui no país, em função da figura do Marquês de Pombal. Então, esse direito à liberdade de expressão vai ser uma das importantes marcas da escola romântica. O romantismo, com essa idealização, ele trabalha muito com o contexto da construção do herói. E aqui é inevitável nós passarmos pela abordagem desse belíssimo quadro do Davi, que é a morte de Marat. Marat era próximo de Robespierre, né? Ele era autor de um livro, de um jornal, né, Amigo do Povo, um homem impulsivo, um homem emblemático, um homem que atacava as instituições, e ele acabou sendo assassinado, né, por uma senhorita chamada Charlotte. Né? A Charlotte era uma girondina e, no caso, o Marat era uma figura ligada aos jacobinos. Então, quando a gente pensa nessa concepção, no quadro que está sendo colocado aqui para vocês, a construção do herói passa primeiro pelo isolamento dele. Ele está sozinho, ele capta a ideia da morte. Né? O Marat ele sofria de uma doença
na pele, então ele ficava um tempo na banheira exatamente para aliviar a coceira, a dor e tudo mais. Perceba o jogo de luz que nós temos nessa pintura, que ele incide exatamente sobre o rosto, e representado aqui com muita calmaria, né, com muita tranquilidade. Essa luz incide e ela vem sobre o braço, onde nós percebemos, acompanhe comigo, onde nós percebemos aqui a pena que ele está escrevendo e a faca que o assassinou. Quando a gente visualiza isso, qual é a mensagem? A mensagem é: o poder intelectual é mais forte do que a força bruta. Bom, como é que se constrói um herói? Quando o Mahat, nesse momento aqui morto, quase morto, ele deixa aqui os seus pertences doados a uma viúva de guerra. E na mão esquerda nós temos a carta, o bilhete que, na verdade, a Charlotte entrega para ele no momento do assassinato. Nesse bilhete nós temos: basta a minha grande infelicidade para dar-me o direito à sua bondade. Ainda chama sua atenção para a delicadeza que o Davi teve, né, no caso aqui, de colocar esse caixote como se fosse um epitáfio, né, do Mahat. Nessa construção do herói, isso vai ser muito comum na prosa romântica, né? Como eu disse para vocês, o fato dele estar sozinho, né? Perceba que a posição que o corpo dele está nos remete à belíssima escultura de Michelangelo, que é a Pietà. Vamos enxergar a mesma cena, a morte de Mahat, no movimento literário, numa escola de arte posterior. Olha a crueza, olha a frieza, né? Olha a forma como a cena é retratada, longe daquela idealização romântica. O mesmo você consegue visualizar nessa tela. Predominantemente as cores aqui, né, que vestem as personagens são cores que estão ligadas a bandeira francesa. O corpo dele, diferente daquele corpo anterior, né, é um corpo esquálido, é um corpo frágil. Nós temos aqui a Charlotte acuada, né? Então, esse conceito de idealização do romantismo é, sem dúvida nenhuma, a sua mais importante marca. A Revolução Francesa e o movimento romântico marcam o fim de uma época cultural em que o artista se dirigia a uma sociedade, a um grupo mais ou menos homogêneo, a um público cuja autoridade, em princípio, reconhecia absolutamente. A arte deixa agora de ser uma atividade social orientada por critérios objetivos e convencionais e transforma-se numa forma de autoexpressão que cria os seus próprios padrões. Numa palavra, torna-se o meio empregado pelo indivíduo singular para se comunicar com indivíduos singulares. Tá. Que critérios objetivos e convencionais são esses? A escola neoclássica anterior. O neoclassicismo, o arcadismo, ele era marcado pela inspiração nos lemas clássicos. O fuja da cidade, vá para o lugar tranquilo, busque o equilíbrio, corte o inútil e aproveite o momento. O poeta romântico não. O poeta romântico ele é subjetivo, ele é egocêntrico. Existe uma supervalorização das emoções e dos sentimentos. E são essas sensações, são essas emoções que serão expressadas em seus poemas. Então, quando a gente olha aqui o mito de Ahasverus, do judeu errante, narra a lenda que ele teria insultado o Cristo, né, no Calvário, e ele acaba sendo punido, né, como nômade, vivendo eternamente. Então essa identificação com o judeu, estranho a todos e por todos rejeitado, corresponde à ideia romântica do artista como um ser privilegiado, único, estranho à sociedade maldito. O poeta romântico, ele se coloca numa posição de responsabilidade de expressar todas as emoções e sentimentos humanos. É aí que vem uma carga do pessimismo dele. Porque é essa identificação
que faz com que ele se sinta um profeta, um vate, mas isso é um peso muito grande para ele, né? Ele vem e ele acaba sentindo essa carga. Mais um motivo, além do contexto histórico, mais um motivo para que ele fuja da realidade, mais um motivo para que ele não se adapte ao presente. Vamos dar uma olhada nesse poema do Gonçalves de Magalhães. Por que cantas, ó vate? Por que cantas? Qual é a tua missão? O que és tu mesmo? Para ti nada é morto, nada é mudo. O sol e o céu, a terra e a noite falas. Tudo te escuta e para responder-te, do passado o cadáver se morre e do túmulo remove e do túmulo seu a fronte eleva. O presente te atende e no futuro eternos vão soar os teus cantos. Então o que nós temos aqui é exatamente essa sensação que o poeta romântico traz para si, né, de expressar essas emoções e sentimentos humanos. O movimento romântico, né, diferente do clássico que você está vendo aqui agora, um fragmento da Capela Sistina, perceba a suavidade das cores, né, marcado pela clareza. Não se esqueça que os movimentos neoclássicos, entre eles o arcadismo, eles se inspiram na mimesis, na busca do bom, do belo, do perfeito e do equilíbrio. Então aqui você observa a impassibilidade, né, a ausência de expressão dos sentimentos das personagens. Agora perceba a mesma tela pintada pelo romantismo. Olha a violência, olha a expressão das personagens, olha o jogo de cores. Por quê, cara? Porque o romântico é temperamental, ele é exaltado, ele é melancólico, né? O poeta romântico, nessa carga de pessimismo que ele tem, ele acaba se expressando com muito exagero, né? É claro que o ultrarromantismo é a escola, né, é a fase mais marcada por esse pessimismo, por esse culto à morte, por essa morbidez, mas são elementos comuns no romantismo como um todo. A origem do movimento romântico, ela se dá na Alemanha, com um movimento chamado Tempestade e Ímpeto, ou Tempestade e Paixão. Aqui nós temos um importante escritor, que é a figura do Goethe, né? Famoso pelo livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. O iluminismo enfatizava a ciência, o racionalismo, a tecnologia e o progresso. Os românticos alemães preferem exaltar a natureza e o sentimento. Aliás, tem um elemento muito comum no romântico, que aliás é muito importante, que é a questão da natureza. A natureza no movimento romântico, ela reflete os estados de alma da personagem ou do eu lírico. Diferente daquela paisagem que nós encontramos no movimento Arcade, onde nós tínhamos uma paisagem estilizada, né, que era o jardim. Dentro do locus amoenus, né, o homem Arcade, ele valoriza o pastoralismo, né, diferente do poeta romântico. Então, o impulso básico é a fé, sua norma a liberdade, sua fonte de inspiração a alma, o inconsciente, a emoção e a paixão. Se a norma é a liberdade, significa dizer que não existem normas. Então, o romantismo é um movimento que busca a liberdade. Nós vamos aprofundar isso em poucos minutos. Mas antes, vamos ter um contato com um fragmento desse belíssimo livro Sofrimentos do Werther. Perguntas-me se eu quero que me remetas os meus livros. Ó, meu bom amigo, em nome de Deus, te rogo que me deixes respirar. Não quero tornar a ser dirigido involuntariamente, excitado, aguilhoado. O meu coração assemelha-se a uma torrente que corre com demasiada veemência. Não sabes, caro amigo, como meu coração é inquieto e desigual. Eu trato o meu coração como uma criança doente. Tudo o que deseja lhe concedo. Bom, aqui nós tiramos vários elementos da escola romântica. 1. A subjetividade. 2. O egocentrismo. 3.
os excessos de emocionalismo. Para quem não leu, fica a dica, é um belo livro, vale a pena a leitura. Eu costumo dizer que quem lê Os Sofrimentos do Jovem Werther facilmente vai entender todo e qualquer outro livro romântico. Boa parte da literatura romântica se inspira nessa obra, né? O Werther ele é apaixonado por uma garota chamada Charlotte, porém ela está comprometida de casamento com o Albert. Então, assim, toda a trama, né, todo o enredo do livro vai girar em torno desse amor não realizável. Não se esqueça, como eu disse no início da aula, que o movimento romântico ele tem inspiração medievalista. Então, inevitavelmente, ele vai ter aquela idealização da mulher, né? Ele vai ter aquele amor impossível, ele vai ter aquele amor platônico. E aqui nesse fragmento que nós estamos falando, que eu estou mostrando, eu trato o meu coração como uma criança doente. Tudo que deseja lhe concedo. A ausência total de racionalidade. Aliás, a irracionalidade é uma das marcas da segunda geração do movimento romântico. Bom, dentre as muitas formas de escapismo que o movimento romântico apregoou, uma delas ela foi difundida, por assim dizer, pelo livro que nós estamos abordando, que é esse fragmento. Fala-se de uma raça de cavalos que, quando estão terrivelmente cansados, têm o instinto de se abrir eles próprios uma veia, com uma dentada para respirar mais livremente. Assim se passa comigo frequentemente. Tenho vontade de abrir uma veia para me assegurar a liberdade eterna. Bom, aqui nós temos o escapismo, a evasão através da morte. Quais são as outras formas de escapismo que o romantismo usa? O retorno à infância. Todo mundo aqui deve conhecer o famoso Meus 8 anos, do Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. A infância é um momento de alegria, né? Aí ele volta para a infância. 2, lugares exóticos. Comum você encontrar na poesia brasileira referências ao Oriente, devido a essa influência do mito de Ahasveros, o mundo dos sonhos, o mundo da fantasia e o mundo também da religiosidade, né? Deus é conforto. Então, o poeta romântico ele vai dentro dessa perspectiva. Você tem que entender uma coisa: existe uma diferença entre ser e estar romântico. Estar romântico é quando se está apaixonado. Você pode estar romântico sem ser romântico. O ser romântico é um estilo de vida. Tá? Aqui eu recomendo que vocês assistam um filme, Mary Shelley, a autora do Frankenstein. Ela vai narrar a vida da Shelley, muito, muito bonito o filme, e ao lado da Shelley, né, ela era próxima do Lord Byron, né? Tentar entender a vida do Byron, você vai conseguir visualizar essa pegada mais mórbida, mais pessimista, mais autodestrutiva do ser romântico. E é dentro dessa perspectiva que eu quero mostrar-lhes esse quadro. O quadro pode ser, a imagem do homem aqui pode ser um símbolo do anseio do homem pelo inatingível, ou alegoria da jornada da vida. Perceba que, mesmo no alto, né, de uma montanha, no meio dessa névoa toda, a vestimenta dele não é condizente com a realidade que ele está inserido, né? Nós estamos diante de um homem citadino, de um homem urbano. Seguramente não iria fazer uma caminhada dessa vestido desse jeito. Mas aí vem aquilo que eu disse há pouco para vocês, né? A ideia do quê? A ideia desse homem que se sente o grande responsável por entender e explicar tudo aquilo que a vida proporciona. E essa frase do Flaubert, né, que vai ser importante depois, né, autor de uma belíssima obra, a Madame Bovary, ela explica bem esse conceito, né? O artista deve dar um jeito para fazer a posteridade acreditar que ele não viveu. Ou seja, né, a vida dele é o menos importante. Considere aí que muitos autores do ultrarromantismo, em especial no Brasil, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, todos eles morreram muito jovens, né, cara? Reflexo, na verdade,
da tuberculose, evidentemente, alguns morreram em naufrágio, mas também desse processo autodestrutivo, né? Do consumo excessivo de álcool, do consumo excessivo de tabaco, né? Então esse homem romântico, né? Ele o tempo todo ele vai tentar demonstrar essa sensibilidade mais aguçada que o homem comum. Ele se coloca nessa posição. E aqui é importante também a figura desse grande poeta francês. Digamo-lo, pois, ousadamente. Chegou o tempo disso e seria estranho que, nessa época, a liberdade, como a luz, penetrasse por toda parte, exceto no que há de mais nativamente livre no mundo e nas coisas do pensamento. Destruamos as teorias, destruamos as poéticas e os sistemas. Derrubemos este velho gesso que mascara a fachada da arte. Não há regras, nem modelos, ou antes, não há outras regras senão as leis gerais da natureza, que planam sobre toda a arte e as leis especiais que, para cada composição, resultam das condições de existência própria para cada assunto. Veja, dá para tirar um monte de coisa do romantismo aqui. Bom, em relação a destruir as teorias, as poéticas e os sistemas, eu disse para vocês agora há pouco que é a quebra desse convencionalismo. Esse não há regras nem modelos, seguramente, galera, a mais importante característica, ou talvez a maior contribuição do movimento romântico é o que diz respeito à originalidade, né? O romântico, ele busca insistentemente essa originalidade. Por isso que ele é um movimento que abre muito o leque, né? Porque, veja, então eu citei para vocês, nós temos a primeira fase, que é nacionalista, a segunda fase, que é a ultrarromântica, a terceira, que é a libertária. Isso na poesia. Nós temos na prosa. O romantismo praticamente criou o romance, né? O romance ele tem sua origem no romanceiro, e nós temos vários tipos de romance. Nós temos o romance urbano, nós temos o romance histórico. No Brasil, muito forte, né, naquele processo pós-independência, de construção da identidade nacional, nós temos o romance indianista, nós temos o romance gótico, nós temos ainda o romance que no Brasil é, sem dúvida nenhuma, uma das mais originais, mais autênticas literaturas, é a literatura regionalista, que vai se desenvolvendo lentamente. Ele nasce no movimento romântico, o regionalismo, nasce no movimento romântico, mas só vai atingir a maturidade mesmo lá na frente, em 1930, na segunda geração do movimento, com importantes e famosos nomes da literatura, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins, Érico Veríssimo. Então, dentro dessa perspectiva, dessa busca de originalidade, é razoável que a gente tente entender o que significa essa frase do Victor Hugo, quando ele fala: derrubemos este velho gesso que mascara a fachada da arte. Dê uma olhada. No século XVI, nós temos a figura desse grande poeta português, que é Luís Vaz de Camões. Camões escreve no contexto do renascimento cultural. Camões trata, busca insistentemente a definição do amor, tem uma forte influência platônica na obra camoniana. No Barroco, no Brasil, nós temos o importante poeta Gregório de Matos Guerra. O Barroco se dá no contexto da Contra-Reforma. E o arcadismo, que se dá no contexto do iluminismo, onde nós temos a figura desse grande poeta Bocage, Manuel do Bocage. Bom, vamos lá. Quando veio o romantismo, e o Victor Hugo solta essa frase, o romantismo é a liberdade na arte. O que ele quer dizer com isso? Considerando o fragmento anterior, quando ele fala: derrubemos este velho gesso que mascara a fachada da arte. Que gesso é esse quando nós consideramos a literatura? O soneto. Porque o soneto é uma regra fixa. O soneto ele tem a estrutura com 2 quartetos,
2 tercetos metrificados, normalmente são decassilábicos, né? Nós temos um outro tipo de soneto também, que é o soneto alexandrino, que é o soneto de 12 sílabas, né? Que também pode aparecer no vestibular como soneto dodecassílabo. Então, quando o Victor Hugo fala que o romantismo é liberdade na arte, derrubar esse velho gesso é quebrar o soneto. Por quê? Porque o romântico ele busca a liberdade formal. Ele faz uso dos versos brancos e faz uso dos versos livres. Isso não significa dizer, galera, que ele vai ter que obrigatoriamente escrever em verso livre e verso branco. Ele adquire o direito de usar ou não. Claro, né? Você vai ver, você vai encontrar poemas ultrarromânticos em soneto, é óbvio. Mas o que é importante aqui é que no movimento literário anterior, no arcadismo, né, existia de certa maneira, esse cerceamento, né? Essa castração na liberdade do artista. Então, por quê? Porque o poeta romântico, para ele, né, para esse eu romântico, mais importante do que a forma é o conteúdo. Não interessa, né, como se expressa, interessa o que se expressa. O romantismo valoriza muito isso, né? E além dessa liberdade formal, a gente também vai ter a liberdade temática. O poeta romântico ele abre muito o leque, como eu mostrei para vocês, através de inúmeras correntes que a gente vai ter dentro do romantismo. É sem dúvida nenhuma uma grande revolução na arte. Eu costumo dizer que a gente pensa em romantismo, né? Tudo que veio até o romantismo, né? Em especial essas 3 escolas literárias que estão sendo citadas aqui, vai ser desconstruído por ele. E muito do que virá depois do romantismo será com o objetivo de desconstruí-lo. Perceba que depois do romantismo a gente vai ter a era do materialismo ou a era do cientificismo. Aí a gente vai ter o realismo, vai ter o naturalismo, vai ter o parnasianismo, que são escolas literárias que vão combater as posturas românticas, né? Mas o romantismo ele é ainda muito importante porque nós vamos encontrar a projeção de características românticas no modernismo, por exemplo. Lá no contexto da Semana de Arte Moderna, muito do que os modernistas vão se inspirar está dentro do romantismo. É óbvio, né? É outro contexto histórico, é uma perspectiva diferente, mas características semelhantes, sim. E aqui nós temos um quadro do Courbet, representa bem essa ideia da emocionalidade, essa ideia da subjetividade, essa ideia da idealização do amor, a idealização dos sonhos, a idealização do mundo de uma forma geral, né? O poeta ser romântico é, na verdade, acreditar, sonhar. E nós não podemos deixar de ser romântico na atual conjuntura. Sonhar sempre. Ser romântico você pode caracterizar de inúmeras maneiras. Ser romântico, aquele que manda as flores. Ser romântico, aquele que alimenta o sonho numa sociedade mais justa, né? E existem várias interpretações. É, sem dúvida nenhuma, uma das mais belas, uma das mais férteis e uma das mais importantes escolas literárias. É isso, galera. Não se esqueça, vai lá, se inscreva no canal. Um grande abraço.